Você conhece a verdadeira história do filme Horror em Amityville? A família DeFeo, que era composta pelo pai Ronald DeFeo, pela mãe Louise e seus 4 filhos, viviam nessa casa. Ronald DeFeo Jr. era o filho mais velho e o mais problemático, mas seu pai, como era muito autoritário, não tolerava nenhuma desobediência. Até que no dia 3 de novembro de 1974, aproximadamente às 3h15 da manhã, Ron entrou correndo em um bar dizendo que atiraram em seus pais. E nisso, já ligaram para a polícia. Quando a polícia chegou lá, ela entrou na casa e encontrou todos os membros da família DeFeo mortos, menos o Ron. E todos eles estavam de bruços na cama. O pai e a mãe levaram vários tiros, e os outros filhos mortos com um tiro cada. A polícia não estava encontrando a arma do crime, mas no quarto de Ron acharam 2 caixas vazias de rifles. E então, Ron deixou de ser vítima e passou a ser suspeito. No interrogatório de Ron, ele dava várias versões diferentes da história e as informações não batiam. Depois de horas e horas de interrogatório, ele confessou o crime e disse que depois que começou, não conseguiu mais parar. Ele contou que acordou às 2 da manhã e foi primeiro ao quarto de seus pais e depois no de seus irmãos. Depois de cometer o crime, ele colocou as roupas ensanguentadas e a arma do crime dentro de fronhas de travesseiros e jogou na baía de Amityville. Em seu julgamento, ele afirmou que escutava vozes na sua cabeça que insistiam que ele matasse todos. E existem várias coisas suspeitas que indicam que a casa é mal-assombrada. Primeiro, todas as vítimas foram encontradas de bruços, sem nenhum sinal de luta. E o assassino entrou de quarto em quarto matando um de cada vez. O normal seria, após o primeiro tiro, as outras vítimas acordarem. Segunda coisa, os vizinhos afirmaram que não ouviram nenhum barulho de tiro e o rifle não tinha silenciador. Terceira coisa, o crime foi cometido tão rápido que parecia que tinha mais de uma pessoa envolvida nisso. 1 ano após o crime, uma outra família comprou a casa. Essa família conta que um dos filhos costumava acordar todos os dias no mesmo horário que Ron cometeu o crime. E relataram uma série de coisas sobrenaturais que aconteceram com eles. 28 dias depois, essa família se mudou, deixando tudo para trás porque eles só queriam sair logo daquela casa. Atualmente, uma outra família mora lá e eles alegaram que nunca vivenciaram nada de anormal. Porém, investigadores de fenômenos paranormais, Ed e Lorraine, foram até a casa e disseram que a casa é sim mal-assombrada. E eles tiraram algumas fotos da casa e em uma dessas fotos apareceu um menino, mas não tinha nenhuma criança lá. Só continua assistindo esse vídeo aqui se você não tiver medo e quiser ver essa foto. Sinistro, né? A lenda de Elisa Day. Na Europa medieval existia uma garota muito bonita que chamava a atenção de todos que a olhavam. Seu nome era Elisa Day e sua beleza era comparada a rosas vermelhas. Um certo dia, um jovem foi para sua cidade e quando viu Elisa, se apaixonou por ela. Eles se conheceram e namoraram por 3 dias. No primeiro dia, o rapaz foi até a casa dela e eles passaram um dia juntos. No segundo dia, ele levou uma rosa para ela. E no terceiro dia, ele pediu para que Elisa o encontrasse na beira de um rio, onde rosas vermelhas cresciam na margem. Elisa foi ao seu encontro e quando ela estava de costas, olhando as rosas na beira do rio, o rapaz pegou uma pedra na mão, sussurrando: "Toda beleza deve morrer." E com um golpe rápido, a matou instantaneamente. Ele colocou uma rosa entre seus dentes e deixou seu corpo no rio. Desde então, algumas pessoas afirmam ter visto o fantasma de Elisa vagando na beira do rio com sangue escorrendo da cabeça, segurando uma rosa. Vocês conhecem a história da Ilha dos Mortos? Poveglia é uma pequena ilha da Itália que fica perto de Veneza. É um lugar muito bonito, mas com uma história bem trágica. Nessa ilha, prisioneiros de guerra morreram queimados. Foi um ponto de despejo para a quarentena de milhares de pessoas infectadas pela peste negra. Também foi a sede de um manicômio onde os pacientes eram torturados. O terreno da ilha é coberto pelos restos mortais das almas que foram condenadas a ficar por lá. A ilha é fechada para visitação, só é possível entrar com autorização. Todos que já foram até Poveglia relataram uma sensação muito ruim, e alguns juram ter ouvido gritos dos espíritos atormentados. A ilha ficou com pilhas de cadáveres na época da peste negra. Cerca de 160 mil corpos foram descartados lá. E lá era patrulhada por médicos que se vestiam dessa forma. O bico era para impedir que bactérias e vírus entrassem no sistema respiratório. No século XX, um hospital para idosos foi inaugurado no mesmo lugar. Existem relatos de que o médico do sanatório fazia experiências assustadoras. Usava martelo e brocas para abrir a cabeça dos pacientes. E ele era tão atormentado por espíritos que acabou se jogando da torre do sino.